Vou desligar que o meu áudio aqui está gravando, né? Ok. Olá, tudo bom, pessoal? Chegamos ao final, né? E eu quero agradecer a todas, a todos que entraram no meu canal, que prestigiaram essa oficina. Nós, durante essa semana, nós analisamos alguns trabalhos do Plínio Marcos, que foram adaptados para o cinema, e também eu ofereci uma oficina de scrapbook voltado para as obras do Plínio Marcos. Hoje, no último módulo, no oitavo módulo, eu vou falar um pouco da vida, dos principais aspectos da vida dele, né, da dramaturgia dele. Deixando claro que esses conteúdos que eu estou compartilhando aqui, nos slides, eles foram tirados da internet, no caso, essas informações do Itaú Cultural, então está tudo fundamentado lá no final dos meus slides, tá bom? Todas essas informações estão linkadas, deixando bem claro isso daí. Então vamos lá. Quem era e quem foi o Plínio Marcos, né? Nós sabemos que o Plínio Marcos, ele foi na verdade um grande dramaturgo santista, né? Ele vai nascer em 1935 em Santos e vai morrer em 1999 em São Paulo. Ele foi dramaturgo, ator, jornalista, né? E na verdade ele sempre lutou por um reconhecimento e foi um grande renovador dos padrões dramatúrgicos. Por quê? Porque ele deu voz não só aos excluídos, mas ele criou uma nova roupagem, ele deu visibilidade àquele submundo esquecido. Então ele vai começar a escrever no final da década de 50 e vai ter o seu apogeu logo depois que passa um pouco essa pressão da ditadura militar, né? Ele começa a ter o reconhecimento dele, né? Então, o enfoque quase naturalista, né? Ele vai desenvolver uns diálogos e situações, né? Constantes e carregados de gírias, gírias que ele presenciava no dia a dia. Ele vai ser aquele autor observador, ele observa, ele convive com aquelas situações e todas aquelas questões o incomodam e ele decide colocar no papel. Na verdade, ele vai ser um dramaturgo que vai conviver com isso daí, com esses altos e baixos, com esse submundo, com essas, digamos assim, esses desequilíbrios sociais. Então, a importância dele está aí, né? Então, ele vai dar voz justamente às camadas sociais menos favorecidas, né? As que eram perseguidas, periféricas, digamos assim. Então, ele vai tornar o quê? Ele vai tornar isso evidente no palco. E eu gostaria de dizer que a década de 60 foi uma década, apesar do auge da ditadura, que o projetou, né? Porque, se a gente prestar atenção, foi o período que ele fez as principais obras dele. Não que as outras não merecessem, mas você tem uma navalha na carne, você vai ter uns dois perdidos no Noite Suja e você vai ter uma Abajur Lilás. Esses três textos são os textos mais encenados, né, mais comentados da dramaturgia dele, ok? Então, até uma certa idade, seus 16, 17 anos, ele vive em Santos, né? E ele vê um circo, ele queria ser jogador de futebol, convive com o pessoal do circo lá da cidade, se encanta, né? E ocupa, acaba o quê? Acaba participando desse circo. E ele vai fazer o palhaço Frajola. Em 58, ele é chamado para substituir um ator, né? Num grupo amador da Patrícia Galvão, que era a Patrícia do Amaral, que era uma grande revolucionária da época, né? E na época o Geraldo Ferraz, que era o marido dela, ele acha interessante, né, manter um contato do Plínio com os escritos do Samuel Beckett e do Fernando Arbal. Então, até aí, o Plínio ele não tinha muito contato com esse teatro. Ele começa a ter esse contato a partir daí, né, através da Patrícia e do esposo dela. Um fato interessante, que depois eu vou pontuar, é que ele, em 58, ele presenciou um fato verídico que o chamou a atenção, e ele vai escrever sua primeira peça, Barrela, que é a curra masculina, é o estrupo masculino.
Claro, a peça é encenada num dia e no outro dia ela é proibida. Levou anos para ser o quê? Para ser liberada, né? Então, ele começa a perceber que esses temas polêmicos incomodavam, né? A sociedade, incomodava a ditadura militar. Então, não era uma coisa tão, digamos assim, atrativa. Mas ele é o quê? Ele é levado a escrever, né? Então, ele desses contatos resulta a primeira encenação amadora, que é justamente vai ser em 59. Ele mesmo dirige, né? Ele mesmo presenciou, ele mesmo vai dirigir, e o fato acontece justamente em Santos, né? Vai acontecer em Santos. Muito bem. Então, ele começa a exercer várias funções. Ele queria ser reconhecido pelo teatro, mas o que acontece? Ele começa a escrever as peças dele e ele não tem, digamos, o reconhecimento logo de imediato. E aí o que ele faz? Ele começa a vender álbuns de figurinhas, né? Ele se torna camelô, tá certo? E sai de Santos, vai para São Paulo e vai ter contato com a TV Tupi. Né? Na década de 60, ele vai ser um dos técnicos da TV Tupi, antiga TV Tupi. Né? Lá, em 66, na direção do Benjamin Catan e Ademir Rocha, ele escreveu Dois Perdidos no Noite Suja, e ele vai encenar. Ele chama o Ademir Rocha para contracenar com ele. E aí ele tem o apoio do pessoal da TV, né? Então, Os Dois Perdidos no Noite Suja é inspirado em um conto e ele apresenta, né, esse trabalho para a censura. Ele tem sorte porque esse texto vai ser liberado pouco tempo depois. Né? Então, a estreia dele profissionalmente como ator, como dramaturgo, vai ser justamente em 66, tá certo? Lá na Galeria Metrópole, né, em São Paulo. Né? Então, vai marcar aí a sua estreia profissional, não só como ator, mas também como dramaturgo. Pode passar, Nonato, próxima. É interessante que ele não baixa a cabeça, né? Ele insiste. O barato do Plínio é esse, porque ele, mesmo recebendo não, ele se mantém, né? Ele se mantém presente. Então, ele vai escrever logo depois a Navalha na Carne, que é considerado o quê? A sua obra, né? Primordial, a sua obra-prima. Claro, o texto também vai ser proibido em 67. Aí ele vai ter o apoio do Valmor Chagas, da Cacilda Becker, e ele ensina essa peça, né? Ele consegue ensinar essa peça no teatrinho que eles tinham, né? A Cacilda era uma atriz muito influente na época. E ele reúne, né, alguns críticos, alguns artistas da época e consegue montar. Desse período aí, há duas montagens. Uma montagem com a Rutinéia de Moraes e outra montagem com a Tônia Carreiro. Então, são dois momentos bem importantes. A Rutinéia de Moraes vai fazer essa montagem em São Paulo e a Tônia Carreiro vai fazer essa montagem no Rio de Janeiro. Essa peça consegue ficar alguns dias, né, alguns meses em cartaz, mas lógico, né, ela também vai ser proibida. E detalhe, é uma peça que de cara ela era proibida para maiores de 21 anos, né? Então, logicamente, vai ser novamente proibido, né? E a Tônia Carreiro vai ser aquela atriz, aquela amiga, né? Que logo na década de 60, 67, 68, quando ela estava ensinando a Navalha na Carne, ela o apoia, né? Então, ela realmente está com ele, né? Para o que der e vier. E é interessante que ela dá uma entrevista para Bruna Lombardi, vocês podem até conferir depois no YouTube, e ela diz que ela teve que engordar 5 quilos para fazer o personagem. Então, ela, que era o protótipo de beleza feminina, né? Ela compra essa briga, né? E realmente se torna essa Neuza Sueli. Claro, assim como a Rutineia, a Tônia Carreiro também o quê? Ganha vários prêmios, né? E aí o sucesso é tão grande
que ele, lá na frente, ele é chamado para escrever para os jornais, tem uma coluna no jornal, e a coluna era Navalha na Carne. Então, assim, ele começa a se popularizar por conta da Navalha na Carne, né? Logo depois, no ano anterior, ele tinha dirigido um outro trabalho dele chamado Quando as Máquinas Param, né, no Teatro de Arte, uma salinha lá do TBC, Teatro Brasileiro, né? E, logicamente, chama a atenção, por quê? Porque esse papel aí, Quando as Máquinas Param, é uma peça que vai falar do desemprego, né? É uma peça que é um casal de classe média, média baixa, ele está desempregado, ele é torcedor do Corinthians, e ela é costureira. Então, ela segura a barra, ela está o tempo todo incentivando o marido a trabalhar, ela costura para sobreviver, e eles planejam uma família, planejam ter filhos, aquela coisa toda, ele tenta ir ao trabalho, buscar trabalho, não consegue, e o embate vai ser, ele já fica chateado quando a mãe dela dá uma cesta básica, né? Ele acha aquilo um absurdo, que não é certo, que ele era o marido, ele que tinha que prover a família. E onde é que vai estar o grande boom dessa peça? Quando ela diz para ele que está grávida. E aí ele fica feliz, né? Mas ao mesmo tempo que ele fica feliz, ele fica preocupado, né? E aí vai ter o grande embate do Zé com a Nina, né? Porque ela quer o filho, mas ele não quer. Na cabeça dele, o filho é mais uma boca, né? Então vai atrapalhar, né? Então é interessante porque nessa peça aí o Plínio Marcos ele vai colocar em xeque essa questão mesmo da sobrevivência das famílias, né? Da renda familiar. E, poxa, no final de 60 para 70 não está tão diferente da nossa época, né? Então, a Miriam Menier, né? Ela é chamada para fazer esse trabalho, tá certo? Há um destaque também, né? Pela criação. Depois ele escreve Homens de Papel, e a Maria Della Costa também é um destaque no Homens de Papel, ela vai fazer uma catadora de papéis, né? Também é premiada. E assim, alguns personagens de algumas peças são bem emblemáticos. Depois, esse texto dele, Quando as Máquinas Param, vai ser feito pela primeira esposa dele, que é a Valderez de Barros, né? E chama o Tony Ramos para fazer. Também é outro momento muito interessante. E vai ser também um texto premiado, né? Então, o que acontece? Aquela dramaturgia que era proibida começa a duras penas, né? Claro que isso não foi da noite para o dia, levou um tempo. Começa a ter um reconhecimento, certo? E aí ele vislumbra, realmente, ele quer escrever para teatro, ele quer viver disso. No começo, ele tem dificuldade, ele não consegue logo publicar suas obras. Ele datilografava, ele mandava alguém datilografar, ele encadernava, ele ia para as portas de bienais, livrarias, para tentar vender suas obras, né? Então, o que a gente percebe? Ele vai ser um defensor dos direitos sociais, vai se envolver, logicamente, né, com alguns debates polêmicos pela TV, né, e, logicamente, ele era um pavio curto, tem alguns, digamos assim, alguns chateações, né? E ele não ficava muito tempo. É tanto que ele não ficou muito tempo na TV Tupi. Apesar de técnico, ele não ficou muito tempo. Então, fervoroso defensor dos seus direitos, Plínio envolve-se em um agudo em debate transmitido pela TV com a deputada Conceição da Costa Neves, no qual advoga pela sua liberdade de expressão, já é um nome nacional. E como articulista do jornal Última Hora, dispõe de uma tribuna para arrematar contra a censura e a ditadura. Então começa daí. Ele tem um poder de todo dramaturgo, todo autor, de uma certa forma, ele influencia opiniões. Então ele tem esse debate com essa deputada
E ele começa a escrever para a última hora do jornal, né? Então, a sua vida insubmissa, seus textos desbocados e cheios de fúria, sua teimosia em não aceitar cortes, em não negociar com a censura, levam à proibição de toda a sua obra. Proclama-se um autor maldito. Sempre tem a oportunidade de fazer pronuncialmente públicos, né? Então, ou seja, ele começa a ser, na verdade, aquela figurinha difícil. Ele começa a incomodar, porque ele queria que a sua obra fosse encenada sem nenhum corte. Ele não queria que a censura intervesse. E ele realmente vai brigar por isso daí, né? Então é aquela pessoa polêmica, difícil, mas ele não baixa a cabeça, ele se mantém íntegro nessa sua empreitada, né? De se manter como diretor, como dramaturgo. Pode passar, Nonato? É interessante, né? E aí, e essa teimosia dele, de uma certa forma, o faz conhecer, ele se torna uma das pessoas conhecidas nacionalmente. Então ele vai escrever Jornada de um Imbecil, até o Entretenimento, vai ser encenada em 68, né, pelo Grupo Opinião. Em 75, ele vai reunir forças para fazer, né, para montar o Abajur Lilás. Ele chama o nosso querido Abu Janra para fazer. Detalhe, o Abajur Lilás, ele tinha escrito em 69, né? E, lógico, o Abajur vai ser aquela peça que vai ser extremamente proibida. Por quê? Porque é uma peça que vai fazer uma crítica à ditadura militar, né? Ele usa as metáforas, né? Ele faz o personagem Giro, que é um personagem que vai o quê? Que vai ser o próprio poder, que vai massacrar as prostitutas. Então você tem a Célia, você tem a Dilma, né? E a Célia é aquela prostituta que bate de frente com o Giro, né? Então ela é apagada, ela é aquela que é retirada de cena. A Dilma fica em cima do muro, né? Ela não quer confusão, ela não quer ter nenhum tipo de aborrecimento, né? E a Leninha é aquela ex-babá que quer ganhar dinheiro como prostituta. Então, são essas realidades. Essas prostitutas são como se fosse o quê? As várias categorias do povo brasileiro. Então, isso ele usa as metáforas. Ele faz uma crítica, né, no fato. Então, assim, ele tenta montar o abajur com a bujanra, só que, logicamente, a peça é proibida, né? Então, logicamente, ele mais uma derrota para a vida dele. Então, ele vai sobreviver como articulistas da imprensa, ele corre atrás, né? Em 77 também, né? Ele faz musical, o poeta da Vila e seus amores, sobre a vida do Noel Rosa. Interessante também esse musical que ele faz, chama a atenção. Antes, em 74, ele faz um roteiro para cinema. Esse roteiro é da Rainha Diaba, né? Que ele se inspira em uma pessoa, que é a Madame Satã, tá certo? Realmente a Madame Satã de fato existiu, e ele se inspira nela para poder escrever a Rainha Diaba. Então, observe uma coisa: ele tá atirando para todos os lados. Né? Ele não baixa a cabeça, uma hora ele é ator, outra hora é dramaturgo, outra hora ele é repórter, ele é diretor, ele é autor, ou seja, ele não desiste, né? Se ele vê uma dificuldade por um lado, ele vai por outro. Então, essa persistência dele nos chama a atenção, tá certo? Então, por isso que os seus escritos não jamais ficarão o quê? Ficarão esquecidos, né? Então, depois, ele escreve outra peça sobre o signo da discoteca, em 79, e aí é um período mais onde a ditadura militar está mais o que branda, né? Tá certo? Então, vai ter uma certa mudança aí, né, no rumo das suas peças. O Plínio começa a se interessar pelo estudo de assuntos esotéricos.
E ele começa a pesquisar outras vibes, né? Então ele sai dessa condição de autor maldito, de autor que vai falar dos esquecidos, dos excluídos, e começa a trabalhar esse lado mais místico dele, esotérico dele, ao ponto, né, de ele estudar, de ele trabalhar e ele mesmo ser um tarólogo, né? Ele vai colocar cartas de tarô. É interessante isso daí da parte dele. Pode passar, Nonato, por favor. Bom, o que a gente observa? Nesse período aí, ele vai escrever Madame Blavatsky, que vai ser encenada, né, por Jorge Takei, né, a direção por Jorge Takei em 85. E essa peça vai falar da vida mística, né, dessa grande autora, né, que vai desenvolver a doutrina secreta, tá certo? Então ele faz uma homenagem. A Valderez de Barros também chega a protagonizar a Madame Blavatsky e, logicamente, é premiada. A essa altura do campeonato, o Plínio ele começa a ganhar o prêmio Molière, não só ele, como também a Valderez. Agora imagina, né? Isso não caiu do céu. Isso foi toda uma persistência, uma luta. A classe artística o apoiou. Então, ele sai dessa. Costumo dizer que ele vai sair dessa primeira fase, que é uma fase mais maldita, digamos assim, e vai para essa fase mais light, né? Mais clean, mais esotérica, que é a fase da década de 80. Depois de Madame Blavatsky, eles vai fazer a Balada de um Palhaço. Em 86, né, ele sobre dois palhaços de circo, ele começa a se sobressair com essa Balada de um Palhaço. Eram dois palhaços de circo que entravam em conflito, né, os questionamentos, né, do fato de ser artista. Então, durante muito tempo, ele vive dessas edições e reedições das suas obras, né? Quer dizer, aí sim, ele começa a ter o seu reconhecimento, que ele tanto quis logo no começo da carreira. Aí ele já vai ter seus livros publicados, ele não precisava mais estar às portas de bienais, nem de livrarias, né? Nem de oferecer esses livros às pessoas, né? Então, os livros já estão nas livrarias. E ele, logicamente, começa a ter o seu reconhecimento, né? Então, começa a ter a sua valorização. Mas depois de todo esse, digamos assim, depois de ralar bastante, né? Certo? Então, ele mesmo começa a ter esse reconhecimento e a obra dele, gente, envolve o quê? Envolve não só as peças de teatro que ele escreveu, mas vai incluir novelas, contos, né? Vai incluir também, né, romance, né? Então, com frequência, personagens de crônicas ou contos migram para o texto teatral, como é o caso de Balbina de Ansan, né? Em 70, nascida de textos jornalísticos, Querot, né? O Querot vem de um livro, de um romance dele, Querot, uma reportagem maldita, né? E aí se torna, na primeira versão, vai se tornar Barra Pesada, e na segunda versão, na segunda adaptação para o cinema, você vai ter Querot, o filme, entendeu? Então, antes vivido, né, por novelas, o Querot, uma reportagem maldita de 76, né, vai ter esse resgate. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque ele vai ter um reconhecimento não só a nível de teatro, mas ele também vai pegar o quê? Ele vai pegar outras formas de escritas, né? O conto, o cronista, as crônicas, os contos, as suas análises, né? Ele vai, essa coluna que ele tinha da Navalha na Carne vai durar um tempo, depois não tem mais. Aí ele é convidado para analisar partidas de futebol, ele vai fazer crítica aos cartórios. Então, ou seja, ele não tinha papa na língua, ele dizia mesmo, né? Ele não era aquele coitadinho, não. Ele dizia o que ele pensava. Por isso, muitas vezes, mal interpretado e mal compreendido, né? Então, ele vai deixar um grande número de obras inéditas, por exemplo, O Bote da Loba, né?
ela é de 97. Lembrando, né, que ele morre em 98. Além de peças infantis, né? Quais são as peças infantis? As Aventuras do Coelho Gabriel, tá certo? Que é de 65, O Coelho e a Onça, que é de 88, e a Assembleia dos Ratos, que é de 89, né? Então, ele vai ser o autor de roteiros cinematográficos, como eu já falei, A Rainha Diaba, né? Que é um filme do Antônio Carlos Frontora, que é realizado em 71, mas na verdade é de 74 mesmo. Neném Bandalo, que também é um filme, né, do Emílio Fontana, certo? Vem a Navalha na Carne, né, aqui, e Os Dois Perdidos, né? Lembrando que tanto a Navalha como Os Dois Perdidos, eles vão ter duas adaptações, né? Uma da década de 60, a Navalha, depois uma na década dos anos 2000, né? A mesma coisa, Os Dois Perdidos, tá certo? São as obras mais conhecidas dele, como eu já falei, né? E aí vai, tudo isso é consequência desse reconhecimento, né? Desse valor dele, tá certo? Beto Rockefeller, que é uma novela, né? Dirigida pelo Braulio Pedroso, ele realmente, quando ele se torna ator dessa novela, que é de 68 a 69, né? Ele tem uma grande popularidade, ele vai contracenar com Luiz Gustavo, que fazia o Beto, né? E, infelizmente, muitos desses escritos da novela, muitas dessas tiragens da novela, infelizmente, se perderam, né? Hoje nós temos o quê? Nós temos o filme, que foi logo depois, foi em 70, né? Então, o Beto Rockefeller também vai ser um momento importante. E ele alcança essa projeção nacional, né? Como ator. Ele chega a receber, como eu já falei lá, o prêmio Molière de melhor autor pela Navalha na Carne e também pelos Dois Perdidos na Noite Suja, né? Nos anos em que não são lançados, ok? Então, além do Golfinho de Ouro como personalidade, né? Grande personalidade artística, em 71, casa-se, né? Com a Valderez de Barros, tem 3 filhos com ela, né? Um deles é o Léo Lama, que também, além de músico, é dramaturgo. Depois que ele se casa com a Valderez, ele passa um bom tempo casado com ela, separa-se, né? Mas continuam amigos, afinal de contas, eles tinham uma família em comum. E ele conhece a Vera Artacho. E a Vera também vai ser aquela pessoa que vai o ajudar, né? E ela, juntamente com os filhos, acho que até a própria Valderez, faz uma coisa interessante para a vida dele. Qual é? Todos esses escritos, essas obras que já foram encenadas, lidas, inclusive as obras inéditas, né, elas são imortalizadas pela Funarte. Então, isso é interessante. Né? Então, mesmo ele morrendo em 99, né, essas obras ficaram imortalizadas pela Funarte. Pode passar, Nonato. E o que é a minha oficina? Eu peguei as principais peças, adaptações, claro, não estão todas, mas assim, eu peguei as mais importantes. Então eu começo com o Beto Rockefeller, como eu já comentei, né? O Olivier Perroy, ele é o diretor, isso aí, pessoal, é o filme, né? Quem fez o argumento foi o Cassiano Gabos Mendes, o roteiro é do Braulio Rodrigues, ou desculpa, Braulio Pedroso, que faz o roteiro, e o Lúcio Brown vai fazer a montagem desse filme, né? Claro, eles foram espertíssimos. Eles pegaram praticamente todo o elenco da novela, porque, na verdade, essa novela foi talvez uma das últimas novelas, foi talvez que a Tupi fez e deu grande audiência, chamou a atenção, né? E ele pega esse elenco e transforma no filme. Foi uma sacada legal. Então, além do Luiz Gustavo, do Plínio Marcos, quem estava mais? Leila Abramo, tinha a Cleide Diáconis, tinha o Valmor Chagas, o Otelo Zeloni, né? A Mila Moreda, Raul Cortez e outros nomes. Detalhe, a novela Beto Rockefeller, né?
Como eu já disse, ela se perdeu. Hoje restam poucos capítulos dessa novela. Por quê? Porque eles tinham dificuldade, era regravada. E o filme, esse filme, essa adaptação. No Nato volta o outro. Esse filme ele foi feito em 70, 1970. Primeira adaptação da Navalha na Carne. Gente, essa primeira adaptação ela é assim emblemática. Como eu já analisei nos módulos anteriores, é uma adaptação introspecta, né? Então, a Navalha na Carne aí, ela vai ser filmada, né, em 69, é o Brás Chediak que vai dirigir, tá certo? E quem são os autores? Eles chamam nada mais, nada menos que a nossa querida Glauci Rocha, Jesse Valadão e Emiliano Queiroz. Detalhe, o Emiliano Queiroz já tinha ensinado a peça, né? E já tinha feito a peça com a Antônia Carreiro, no Rio de Janeiro. E ele é convidado para fazer o filme juntamente com a Glauci Rocha e o Jesse Faladão, tá certo? Então, além da Glauci Rocha e o Jesse Valadão, nós temos também o Carlos Kroeber, a fotografia é do Hélio Silva, né? É um filme que durou 112 minutos, né? Então, eles vão ficar imortalizados, né? Por essa nova proposta. Então, a primeira montagem da Navalha no cinema foi em 69. Pode passar, Nonato. Segunda montagem. Quem vai ser a Neuza Sueli, né? Vai ser nada mais, nada menos do que a nossa querida Vera Fischer. Só que eles fazem, vamos dizer assim, digamos, um acordo, né, com um dos países latino-americanos. E quem vai fazer o Vado é um ator estrangeiro, né, um ator latino-americano, que é o Jorge Perugia, né? E chama o Carlos Loeffler para fazer o Veludo, né? Só relembrando, o que é a Navalha na Carne? É a Neuza Sueli, que é uma prostituta já gasta pelo tempo, dos seus mais quase 50 anos, né? Mais de 40 anos, o Vado, que se aproveita dela, e o Veludo, né? E onde é que vai estar um embaixo da Navalha na Carne? Um belo dia, o Vado, a Neuza Sueli chega, não sabe de nada, e o Vado cobra dela o dinheiro que ela sempre deixava. E aí eles descobrem que o dinheiro quem tinha tirado era o Veludo, porque eles moravam numa pensão, né? É como se fosse um quartozinho, né? De um pequeno hotel, uma coisa assim. E o Veludo entra lá e tira o dinheiro, gasta o dinheiro. E aí há todo aquele embate, aquela confusão. O que é que você fez com o dinheiro? Eu fui sair com um dos meus boys, né? E o resto, eu fui comprar maconha. Então, há todo um enfrentamento, né? Desses três personagens, né? O Veludo, o homossexual, a Neuza Sueli, essa prostituta já gasta, e o Vado, que é o cafetão, né? Que se aproveita desse amor dessa mulher, né? Então, na segunda versão da Navalha, a gente vai ter quem? A gente vai ter, além desses três personagens, vai ter a Vera Fischer, o Jorge Perugia e o Carlos Loeffler, a gente vai ter a Isabela Filardes, o Marcelo Sabac e o Pedro Agunhanga, Guará Rodrigues, Rafael Molina, né? Uma observação, gente. Qual é a observação que eu faço? Quando você faz uma adaptação, obviamente, você não fica tão preso à obra original, já está dizendo, é uma adaptação. Então, vão surgir outros personagens. Essa montagem com a Vera Fischer, que foi em 97, né? A primeira foi em 69, a segunda foi em 97. Então, observe, quase 30 anos depois, né? Digamos assim. O que acontece? Você vai ter uma Neuza Sueli andando pelos bairros carioca, fazendo ponto, né? Então, assim, é uma Neuza mais externa, né? Diferente da primeira, onde a filmagem é só feita dentro do quarto da pensão, que é mais fiel à peça. Aqui não, aqui você vai ter um outro viés, né? Então você vai ter simbologias, tem um momento em que essa Neuza aparece meio que crucificada, né, como Cristo, né, pelo sofrimento, e vem todo aquele questionamento da mulher enquanto prostituta, do quanto ela amava esse homem e ela é desprezada por esse homem, né? Certo? Então é interessante essa proposta. E isso também vai imortalizar, né? Então, a Neuza Sueli é um prêmio.
Tanto que a neta da Tônia Carreiro, a Luísa, né? Thierry também chegou a fazer a Neuza Sueli. Então é muito legal, por quê? Porque grandes atrizes realmente são levadas a fazer a Neuza Sueli. Pode passar, Nonato. Saindo da navalha na carne, né? A gente, Nonato, a gente vai para a montagem dos dois perdidos. É como eu disse no começo. Em 66, ele estava louco para ter o reconhecimento como ator, como dramaturgo, né? O Plínio Marcos chama o Ademir Rocha e faz a primeira montagem dos dois perdidos no Noite Suja, né? No Teatro Arena, em São Paulo, né? Tá certo? Interessante, né? Quase ninguém assistiu a peça. Né? Então ele disse que a Valderiz foi, tinha um bêbado lá, tinha a esposa do Ademir, mais umas duas pessoas, quer dizer, fracasso de público, né? Mas ele também não se deixa levar, né? Ele continua insistindo, tá certo? Depois o Ademir Rocha é substituído por outro ator, né? E ele, logicamente, ele insiste. Ao ponto dos dois perdidos, né? De peça de teatro, a adaptação para o cinema, ser uma peça, ser um trabalho dramaturgo dele, também muito encenado. Então, a primeira exibição, né, a primeira montagem teatral foi em 66, no Nato. Aí vamos para a primeira adaptação, né? A primeira adaptação, o que que acontece? Ele chama, no caso, os dois grandes atores que adoram a obra do Plínio, né? Que um está vivo, outro já faleceu, né? Ele chama o Nelson Xavier, lembrando, só para a gente entender, que o Nelson Xavier ele fez o Vado, né, com Antônia Carreiro, tá certo? No teatro. Era o Vado sendo feito pelo Nelson Xavier, a Neuza Sueli sendo feito pela Antônia Carreiro, e o Veludo quem fazia na época era o Emiliano Queiroz, tá certo? E no caso, Nelson Xavier é chamado e ele vai fazer, juntamente com Emiliano Queiroz, Dois Perdidos na Noite Suja. E o que é os Dois Perdidos? São dois jovens que vão para a cidade grande ganhar vida, né? Eles trabalham no mercado. E tem aquela brincadeira, né? A mulher do negão, um fica fazendo hora com o outro. E um deles é o Tom e o Paco, né? E um deles, que vem do interior, quer um par de sapatos, porque ele quer, o dele está todo furado, então ele quer um par de sapatos para ter uma presença melhor e conseguir um emprego que preste, né? E aí o que, é que eles decidem? Eles decidem roubar um casal de namorados. E o embate vai estar aí, né? Aquele que é humilhado se revolta. Né? Então, há um final trágico, né, da história. Então, nessa primeira adaptação aí, né, dos Dois Perdidos, a direção, né, vai ser do Brás Chediak, que ele tanto faz o roteiro juntamente com o Emiliano e o Nelson Xavier, e ele faz a direção, né, do Brás Chediak, e chama a atenção pela fotografia do Hélio Silva, né? E é interessante, por quê? Porque, olha só, gente, essa primeira adaptação, ela foi feita em 1970. Observe que os anos 60 e os anos 70, apesar da ditadura militar, são anos que marcaram, né, muito a montagem dos trabalhos do Plínio Marcos, né, das peças e dos filmes do Plínio Marcos. Pode passar, Nonato. Saindo dessa primeira roupagem, aí, dessa primeira adaptação, a gente vai ter uma segunda adaptação dos Dois Perdidos. Só que agora é o José Joffre que é o diretor. O que acontece agora? Eles chamam uma atriz para fazer o personagem, né? Então tem a Débora Falabella, vai contracenar com o Roberto Tempo. O Roberto Tempo é aquele ator muito apreciador do Plínio Marcos, das obras do Plínio Marcos. E eles não fazem aqui no Brasil, eles vão para Nova York. Também recomendo este filme, tá no YouTube. E agora o contexto não são apenas dois desempregados numa cidade grande, eles são dois imigrantes, né? Que saem do Brasil e vão arriscar a vida lá em Nova York. Então, eles logicamente, eles vão conviver com todo aquele medo, aquela perseguição, né?
que se faz, aquele preconceito que se faz com os imigrantes, com as pessoas que realmente vão morar fora do país, né? É interessante o roteiro, é do Paulo Arran, e diretor de fotografia é o Nonato Isbela, a montagem é do Eduardo Esprel, o coprodutor, o Roberto Bontempo, faz a coprodução, né? Então, o filme, ele estreou entre 2002 e 2003, né? Ficou entre um ano e outro. E aí, é a mesma coisa, como na Navalha e na Carne, né? Lá com a Vera Fish, você observa que é uma navalha mais externa. Aqui também você vai ter uns dois perdidos na noite sujo mais externo do que o primeiro, né? Bom, a gente vem para Barrela. O Barrela, gente, como eu já comentei no começo, foi a primeira peça que o Plínio Marcos escreveu, né? E aí, em 1990, Marcos Antônio, né, Cury, vai dirigir. Ele chama atores maravilhosos para fazer essa montagem cinematográfica, né? Então é um grande clássico. E como é que ficou? Barrela, Escola de Crimes. Quase não sai. Então você vai ter aí mesma coisa. O que é a história? O rapaz que é preso juntamente com 6 presos que estavam totalmente em crise, conflitos psicológicos, e aí acaba estrupando o pobrezinho do rapaz que é colocado na cela, né? Lógico, como é uma adaptação, há uma mudança. Geralmente as adaptações elas sofrem pequenas mudanças, né? Então, quem é que vai fazer o filme? O Cláudio Mamberti, Gilberto Loureiro, né? Você vai ter também Paulo César Pereio, Marcos Palmeira também vai estar, né? Roberto Bontempo, Marcos Winter, Cosme dos Santos e o Chico Dias, né? São os atores que vão fazer. O Mamberti, juntamente com o Gilberto Loureiro, né? O Marco Antônio Cury e o Marcos Fleshman, eles vão fazer o quê? Esses 4 vão fazer o roteiro, tá certo? Então, observe, é feito um estudo, é feito uma adaptação. É interessante porque, apesar de ter sido feito em 1990, é bem atual, né? Essa trama do Barrela. Também super indico para que vocês assistam no YouTube, né? Tem as indicações lá no final, tá certo? Próximo, Nonato. Próximo slide. Bom, aí vamos lá, né? Vamos para a história do Querô, como eu já falei. O Querô, uma reportagem maldita, era um romance que é adaptado. A primeira adaptação vai ser em 77, barra pesada. Então, vai ter o dedo do Reginaldo Faria. O Reginaldo Faria, ele tanto faz o roteiro como faz a direção, né? E aí, o que acontece? Né? A música do Edu Lobo, a fotografia do Fernando Duarte. E há um fato interessante aqui. Qual é? A Rainha Jaba tinha sido em 74. O que acontece aí? Não vou dizer todos, mas praticamente a maioria do elenco da Rainha Jaba é aproveitado aqui nessa montagem cinematográfica, né? Então você vai ter quem? O Stefano Escian, que também estava lá, a Cátia Delângelo, Cosmo dos Santos, Milton Moraes, que tinha feito a Rainha Jaba, né? Ítala Nandi, Ivan Cândido, Wilson Grey, Lútero Luiz, né? Ítala Nandi vai fazer a mãe do Querô. E o Stefano Escian, que também era bem jovem, faz o Querô, né? E o que é essa história, gente? O Querô é um menino que nasce de uma prostituta e como ela não podia ficar com o filho, né? Logicamente seria um peso para a vida dela. Ela se desespera, toma querosene. Então o nome dele é Querô porque a mãe morre porque se suicidou tomando querosene. Esse menino é colocado no orfanato e logo depois cai na marginalidade. Então há um conflito social, né? Desse garoto, né? Que se vê no meio, né? Ele tem a polícia de um lado e os bandidos do outro. Então ele se vê no meio dessas duas forças, né? É aquela história daquele menor abandonado, aquele pré-adolescente, adolescente,
que fica jogado à própria sorte. Então, essa, gente, que logicamente tem o dedo do Reginaldo Faria, né? Muito forte. Ele tanto fez o roteiro como a direção do filme. Então, essa é a primeira, digamos assim, adaptação do filme. Nonato. Depois dessa daí, a gente vai ter o Querol Filme, que aí, ó, se a primeira foi em 77, essa daqui vai ser em 2006, né? Então, façam as contas. Quase, digamos, praticamente 30 anos depois, né? Então, Querol Filme vai ter a direção do Carlos Cortez. E aí, há um fato interessante. Qual é? Eles fazem tipo como se fosse uma escolha. Como assim? Uma escolha de elencos. Então, eles fazem testes, escolhem garotos para fazer o Querol, né? Então, quem ganha? Quem ganha o papel? É o Maxwell Nascimento, que não era ator nem nada, era apenas um garoto, né, que queria ser ator logo no começo da carreira, né? Então, o Maxwell vai fazer o Querol, chama o Ailton Graça, Milen Cortez, né, que tem uma participação especial, Maria Luísa Mendonça. A Maria Luísa Mendonça, dessa vez, vai ser a mãe do Querol, tá certo? Ângela Leal também vai estar no filme, a fotografia do Hélio Alemão, e o filme tem duração de 90 minutos, tá certo? Também super indico, né? É outra versão, né? Realmente são duas adaptações interessantíssimas. Claro, todas elas nas suas devidas proporções. Bom, não lá, isso. Abajur Lilás, como eu falei no começo, né? Grande peça, grande cartão de visitas do Plínio Marcos, né? Em 69. O Abajur não é um filme. O pessoal, os alunos recém-formados no cinema, fizeram um curta, né? E esse curta se chamou Abajur Lilás. Então, foi uma livre adaptação que eles fizeram, né? Uma espécie de documentário, né? Da questão da prostituição no Brasil, tá certo? Foi interessante a proposta. E a produção é do Glauber, Tempo Glauber, que era justamente o departamento de cinema, né? De 2000, tá certo? O departamento lá da faculdade, né? Do curso de cinema, no ano de 2000. Então, vamos lá. Quem era a direção? Adriana Vita, Cláudia Pugetti, Daniele Vitorino e Luciana Mello. Aaron Ei e Rodrigo Infante. Então, vários diretores, né? Várias cabeças pensando. Um curto, imagine, né? Elenco, Marcos Breda, Sandra Bazort, Juliana Guimarães, certo? Marília Passos, Deuclides Gouveia, tá certo? Foram os atores. E o roteiro, gente, é do Jorge Monclar. Fotografia e câmera, também do Jorge Monclar, tá certo? 32 minutos. Então, assim, é como eu disse, eu acho que eu já comentei aqui nos outros módulos. O Abajur, ele é tão visceral que não só merecia ter sido feito curta. Quem sabe um dia a gente vai ter um filme do Abajur, né? Tá certo? Pela sua grandeza, né? Ousadia do Plínio Marcos. E aí vem a Rainha Diaba, né? Que o roteiro é do nosso querido Plínio Marcos. Também o Antônio Carlos Fontoura, que é o diretor do filme, também dá pitaca nesse roteiro, tá certo? E aí, ele não só faz o roteiro, como também faz a direção, né? A fotografia da Diaba é do José Medeiros, né? Muito bem, eu vou destacar essa fotografia. É uma fotografia de um colorido, né, muito da década de 70, eles realmente foram muito felizes nessa escolha aí. E os atores, Milton Gonçalves, como eu já falei anteriormente, ele vai fazer a Diaba, inspirados na Madame Satã. Para quem não sabe, a Madame Satã de fato existiu, né? É um personagem do carioca, né? Era um homossexual, também traficante, tinha as bocas de fumo dele, mas ele tinha um certo respeito, né? Ele impunha um certo respeito lá na época, né?
Então, além dele, além do Milton Gonçalves, vai ter a Odete Lara, o Stefan Necessian, o Stefan Necessian faz o Bereco, a Odete Lara vai fazer, no caso, uma das pessoas que vai estar sob o comando da Jaba. Nelson Xavier vai fazer o Catitu, né, que é um dos homens de confiança, que acaba traindo a Jaba, né? A Yara, aliás, desculpa, fiz uma confusão. A Aldete, desculpa aí, gente. A Aldete Lara é que faz a namorada do Bereco, a prostituta namorada do Bereco. E a Yara Cortez, né, que é uma senhora, jovem senhora, é que faz a governanta da Jaba, né? Que ela também apronta, né? E é assassinada pela Jaba. Aí você vai ter o Wilson Grey, o Lútero Luiz, o Edgar Gugel, Aranha também fazendo o filme. Então é muito legal. Por quê? Porque ele vai trazer à tona o tráfico carioca, as bocas de fumo da década de 70, tá certo? Que envolvia a classe média, média alta, né? Não só o embate deles. E é interessante porque é um tema super atual. Claro que o tráfico de drogas é diferente de hoje, né? Hoje você tem mais do que o tráfico de drogas, né? Hoje você tem o quê? Tem a coisa muito mais estruturada do que naquela época, tá certo? É como se nós tivéssemos várias jabas hoje, né? E seus comandos, né? Seus vários traficantes mais, digamos assim, melhorados, né? Mais alicerçados, né? Só que hoje você tem as facções, não só é o tráfico. Então, hoje, digamos, em 74 era uma realidade, hoje nos anos 2020, 21, é outra realidade. Então, você observa que essas temáticas que o Plínio coloca no cinema, né, são temáticas bem atuais, né? Essa mesma problemática continua. Quer dizer, isso tem muito a ver com a dramaturgia dele, com a vida dele. Ele, na verdade, presenciou tudo isso, né? E aí tem uma observação aqui do Roberto Bontempo, que eu vou destacar, né? Quando ele diz: o Plínio foi uma das figuras mais perseguidas artisticamente no Brasil. O submundo se tornou protagonista em suas mãos. Exatamente. O submundo, que antes não existia, ele vai dar o quê? Essa ênfase, ele vai dar essa evidência. Vai ser o grande protagonista, né? Então, o espetáculo traz para os palcos não só a história biográfica do dramaturgo, mas sim uma grande história de vida que atinge o espectador em geral. Exatamente, né? Então, são muitas... Esses personagens que ficaram imortalizados na dramaturgia do Plínio, não eram só... Ele não só fazia essa denúncia social, né? É uma denúncia mesmo de situações, né? Que hoje em dia são muito vistas, né? Hoje você tem a morte, a violência contra a mulher, você tem a violência contra o homossexual, o problema das drogas é uma coisa ainda muito, muito presente, né? Jovens são assassinados. Então, assim, coisas que a gente não consegue resolver. De 60 para cá, digamos que houve uma piora de tudo isso, né? Então, é muito complicado. Então, tá aí, o Nonato está demonstrando aí, né, as minhas referências digitais e bibliográficas. Realmente, o Plínio, ele já foi motivo de estudos, já foi assunto de artigos, de monografias, de teses, né, dissertações de mestrado, do doutorado também, e ele está super atual, está super presente. Então, quero agradecer aqui o professor Nonato por ter me ajudado na gravação desses vídeos, por ter participado também de algumas análises históricas. Agradecer também a todos que estiveram presentes, todas, todos. Esse apoio que a Lei Aldir Blanc nos favoreceu, né? E esse fomento, juntamente com a Secretaria de Cultura de Fortaleza. E assim, estou feliz por ter oferecido esse trabalho. E viva o Plínio Marcos! Obrigada.